Fala galera, aqui é o Alírio, esse é o primeiro vídeo do canal e a ideia é compartilhar o processo de criação de um jogo que eu estou fazendo na Unreal Engine 5. Eu tenho uma outra atividade principal, o desenvolvimento de jogos é um hobby, mas faz algum tempo já que eu venho estudando isso e acho que agora realmente chegou a hora de focar em lançar o meu primeiro game. O projeto ainda está em estágio inicial, mas algumas mecânicas já estão prontas e vai rolar gameplay ainda aqui nesse vídeo. Só que primeiro vamos falar rapidamente sobre do que esse jogo se trata. Como player, eu tenho dois gêneros de jogos preferidos. O primeiro deles é o de RPG, e foi o que eu foquei por muito tempo. Durante esse meu período de aprendizagem, eu criei várias mecânicas voltadas para isso. E o segundo gênero é o de sobrevivência. Eu tenho algumas centenas de horas em jogos como State of Decay, This War of Mine, Days Gone, que não é exatamente de sobrevivência, mas é um apocalipse zumbi, então eu vou colocar nessa lista. Mas recentemente eu conheci o jogo que trouxe a gente até aqui. Se você ainda não conhece Project Zomboid, não se deixe enganar por uma possível simplicidade que os gráficos do jogo possam passar. A profundidade das mecânicas desse jogo é única. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando só sobre isso nesse vídeo, mas eu vou deixar para vocês a sugestão para que depois assistam algumas gameplays ou análises no YouTube se quiserem conhecer melhor. O que importa pra gente agora, como eu falei, são as mecânicas. E é sério, cada área desse jogo poderia virar um jogo à parte. Eu acho que dava para pegar só a agricultura e fazer um jogo de fazenda, ou só a culinária e fazer um jogo de restaurante. Elétrica, mecânica de carros, carpintaria, costura, medicina... Todas as mecânicas desse jogo são extremamente bem feitas, e isso me trouxe um primeiro questionamento. Será que eu conseguiria replicar? Para responder essa pergunta, eu decidi tentar criar somente uma dessas mecânicas que eu falei. E para saber também se depois eu conseguiria fazer as outras, eu tinha que começar pela mais difícil. Eu fiz uma pesquisa no YouTube e encontrei um canal que foi de grande ajuda nisso. O canal da Fabi Streams. Ela tem alguns vídeos bem detalhados sobre cada uma das áreas de Project Zomboid e, para mim, de longe, a parte de mecânica de automóveis é a mais complexa do ponto de vista de programação. Inclusive, o vídeo de automóveis é o mais longo do canal e, apesar disso não ser o que define, é mais uma evidência do que a gente está falando. Então, eu já tinha definido por onde eu ia começar e precisaria de veículos 3D para usar no jogo. E é importante a gente esclarecer um ponto, pessoal. Eu não sou modelador e eu vou precisar contar com a ajuda de assets para toda a parte 3D do jogo, assim como sons e coisas do tipo. Eu realmente vou focar na programação. E durante as minhas buscas por carros no Marketplace da Unreal, eu encontrei um asset que parecia bem completo e me fez até cogitar em mudar uma das minhas formas de trabalhar, que é de sempre criar os meus próprios códigos. Isso não é uma questão de orgulho nem nada do tipo, mas é porque na hora de dar manutenção, muitas vezes a gente programando perde mais tempo tentando entender o código de outra pessoa do que fazendo o nosso. Mas esse asset era tão bom que eu resolvi tentar abrir uma exceção e comprei ele. Era o Drivable Cars Advanced Pack. O criador oferece uma demo, que é essa que está passando aí na tela agora, e vocês podem ver que o projeto realmente é muito bom, mas ele tem dois problemas. O primeiro é entender o código de outra pessoa, mas eu até estava disposto a fazer alguma coisa sobre isso. Só que o segundo problema não teve jeito. Foi a questão da performance. Eu acho que esse asset pode funcionar muito bem para jogos onde o player vai ter só um carro fixo, mas à medida que isso escala, o FPS realmente cai muito. Só que no final o investimento não foi jogado fora. Os modelos dos carros são bem legais, que era o que eu precisava no começo, tanto que inclusive eu comprei outros pacotes desse criador para ter mais veículos. Então eu comecei otimizando os modelos do carro, eu percebi que os carros eram feitos totalmente de skeletal meshes e converti todas essas partes para static mesh. De forma resumida, as skeletal meshes possuem articulações e são o que permitem você animar um personagem ou um objeto qualquer. No caso do carro, isso é utilizado para abrir as portas e também é a forma que o criador do asset fazia os danos nos veículos, através dos chamados Morph Targets. Isso é realmente muito útil, mas o preço fica por conta do FPS. Eu deixei somente os vidros ainda associados ao esqueleto do carro, porque o esqueleto de qualquer forma vai continuar no projeto. Ele vai demarcar as posições de cada peça.
E convertendo o resto para Static Mesh, uma das principais intenções é usar o Nanite, que é um excelente recurso de otimização da Unreal. Mas o Nanite não funciona com objetos transparentes, então até por isso o vidro ficou de fora. E com todas as partes separadas, chegou a hora de montar os veículos dentro da Unreal. Eu não gravei na época o desenvolvimento do jogo, eu nem planejava criar um canal, então algumas coisas eu vou replicar agora, já que são simples, só para ilustrar o que eu tô falando, conforme o que vocês estão vendo aí. E com o carro pronto, era hora de colocar ele para andar. Para isso eu me baseei nesse vídeo da Epic Games, que é a criadora da Unreal, e que é um excelente tutorial para você começar a criar o seu carro do zero. Ele foi feito pelo Paulo Souza, que é um brasileiro que trabalha na Epic Games. Eu ainda cheguei a ter uma dúvida depois de assistir esse vídeo e postei lá no grupo da Unreal no Facebook e o próprio Paulo me ajudou. E aí, enquanto a gente falava, ele acabou comentando que não apenas criou esse tutorial, como também o template de jogo de carros que aparece lá na Unreal quando a gente vai criar um novo projeto foi feito por ele, o que eu achei realmente muito legal. Então agora o carro já estava andando e o próximo passo era criar o sistema de deformação. Daí eu criei algumas lógicas para detectar qual parte do carro colidiu e até onde os impactos dessa batida vão. Por exemplo, se você bater de frente, não apenas o capô do carro vai ser amassado, mas também as portas da frente. Já as portas de trás ficam intactas. E o inverso também acontece se você bater de ré. Vocês também viram os impactos nos vidros e essa, sem dúvida, foi a parte mais complicada de fazer. Uma das coisas que mais pesam nos jogos é a quantidade de materiais que um objeto tem. E normalmente nesse tipo de carro poderíamos colocar um material para cada vidro para poder trabalhar com ele separadamente. Então o grande desafio foi ter um único material que deforma somente nas partes que a gente precisa. Deu bastante trabalho, eu fiquei mais de uma semana só estudando sobre isso, mas no final deu certo e principalmente o FPS agradece. E com isso tudo programado, já ficou um pouco mais fácil para fazer também os danos a partir de tiros ou de armas melee se o player bater no carro. O jogo ainda não tem inventário, mas eu adiciono uma arma diretamente aqui na mão do player para poder criar os impactos, as partículas de bala, e com isso deu uma adiantada também no sistema de tiros que vai vir só depois. Eu criei também um sistema de dano para os pneus, que estouram tanto com um tiro direto neles, como também se você ficar atirando muito na parte de ferro da roda. Eu sei que essa partícula do pneu estourando não está muito realista, mas ela é temporária e depois eu vou trocar por alguma melhor. Eu coloquei também algumas partículas para o motor acusar, quando ele estiver começando a ficar perto de explodir, e o sistema de explosão em si. E todos os danos que eu mostrei até aqui, principalmente nos pneus, afetam bastante a dirigibilidade do carro. Além disso, por exemplo, impactos de batida ou de tiro ali na região frontal do carro também afetam a bateria e o sistema de freios. Se a bateria estiver destruída, o carro não liga, e com o sistema de freios danificado, o carro começa a frear mais devagar, você realmente perde o poder de parada e pode sofrer um acidente. Já os impactos na região traseira do carro afetam o sistema de exaustão, fazendo com que o carro gere mais barulho e isso atraia mais zumbis, e também afeta o tanque de combustível, que se for destruído vai vazar toda a gasolina e o carro não vai dar mais a partida. E daí chegou a hora de colocar o personagem para interagir com o veículo. Uma coisa que eu sinto muita falta quando o jogo não tem é das animações de entrada e de saída. Eu acho que é um detalhe fundamental. O motivo talvez seja a complexidade de fazer esse sistema, mas a verdade é que é mais simples do que parece ser. E eu também já tinha feito entre os meus estudos um sistema de montaria de cavalo que é até que bem parecido nesse sentido. Deu para aproveitar um pouco do código aqui nessa hora. A animação de entrada no carro varia de acordo se existe aquela porta ou não. Eu coloquei algumas animações durante a direção, para que não apenas os braços e a mão do personagem se movam, mas também a cabeça, animação para buzina, para ligar e desligar o carro, ou acender e desligar os faróis. E também uma opção para você poder trocar de lugar dentro do carro, que é realmente muito importante num jogo de apocalipse zumbi, já que você pode estar cercado por um lado e precisar sair pelo outro. E por fim, uma opção de visão em primeira pessoa, que eu não sei se vai ficar para a versão final do game, mas eu achei que ficou legal. É uma opção para quem quiser. Então, provavelmente sim, continue. Só que vocês podem perceber que eu reduzi um pouco a qualidade dos materiais do carro. Isso porque, pelo lado de fora, você não veria um nível de detalhe tão grande. É uma questão de otimização.
Mas se essa visão em primeira pessoa realmente ficar até o final do projeto, então dá para criar alguma coisa como somente na hora que você ativar essa visão, a gente troca as texturas e os materiais aqui internos do veículo por alguns melhores. E tem também toda a parte de som que eu já fui fazendo à medida que eu criava as outras mecânicas. Eu antes deixava isso para o final, porque de fato é fácil você conectar o som, mas é impressionante como que na hora que você coloca, o projeto ganha imersão, ganha forma, e hoje tudo que eu faço eu já vou colocando logo um som ali, mesmo que seja um som temporário. Eu vou danificar agora aqui um pouco mais o motor enquanto eu dirijo, só para vocês perceberem como que o som vai deteriorando. Então agora já dava para dirigir e para danificar o carro. Mas e quando uma parte quebra? Era a hora de criar as mecânicas de reparo e a interface para o player trabalhar nisso. Eu comecei criando uma tela simples, somente para o player ter uma visão geral ali das peças do carro, mas eu achei muito confuso, muito texto e precisava de alguma coisa mais visual para o jogador se situar. Então isso virou isso. Talvez você já tenha visto em algum lugar por aí alguma coisa parecida. Mas essa ainda não é a interface final. Eu digo as cores, os ícones, as fontes. Antes de lançar eu vou contratar um artista ou mesmo adquirir algum pacote. Tem diversos no Marketplace para deixar isso aqui com uma cara mais bonita. Porém, a disposição dos botões eu pretendo manter. Eu acho que ficou simples e intuitivo. É só você clicar na parte do veículo que você quer interagir e já vão aparecer 3 opções: retirar, consertar ou instalar uma nova peça. E todas as mecânicas que estão envolvidas aqui já foram configuradas. Então, por exemplo, você não consegue adicionar uma parte do carro caso o veículo já tenha aquela peça. Você também não consegue reparar uma parte caso ela já esteja com 100% de saúde. E nem consegue reparar uma parte do veículo que não tenha uma peça instalada ali. Quando alguma dessas coisas acontece, a opção simplesmente fica desabilitada e uma mensagem te avisa. Um detalhe é que, como o jogo ainda não tem um sistema de inventário, como eu falei agora há pouco, por enquanto o jogo sempre assume que você tem todas as peças e as ferramentas que você precisa para fazer o reparo. Mas tudo já foi feito de uma forma modular, então quando o inventário estiver pronto, vai ser fácil interligar as duas coisas, deixando de assumir que o player sempre tem aquela peça para realmente fazer uma consulta no inventário dele. Existe um nível necessário de pontos de skill e mecânica para você consertar cada parte do veículo, indo desde o nível 1, que é exigido para você trocar os pneus, o que eu acho que é coerente, porque qualquer pessoa sem muita experiência consegue fazer mesmo, até o nível 5 para mexer com o motor. Se você não tiver o nível necessário, você não consegue fazer aquele reparo ou instalação. Já se você tiver exatamente o nível necessário, então cada reparo vai consertar exatamente 20% do estado de saúde daquela peça. E a cada reparo você gasta a quantidade de materiais que você vê ali, para melhorar 20%. Agora, se você tiver mais pontos de skill do que o que é necessário para fazer aquela ação, o seu reparo é mais eficiente. Vamos supor que você tem 5 pontos e vai consertar um vidro, que exige 3. Então, cada reparo, gastando aquela mesma quantidade de peças, vai consertar 50% do vidro. Esses números ainda são temporários, eu vou balancear, mas a lógica é essa. E só um detalhe é que a única peça que você não consegue realmente retirar do carro é o motor. Isso para dar um pouquinho mais de realidade, já que o motor é extremamente pesado e ninguém conseguiria fazer isso sozinho. Então aqui você pode retirar peças de reparo do motor para consertar um outro carro. E a gente tem uma opção extra para reparar a lataria geral do carro, já que ela não está incluída nas outras peças individualmente, como as portas ou o vidro, e uma opção para limpar o carro. Isso porque eu já fiz um sisteminha onde, a depender do tipo de superfície que você está andando, o carro vai sujando com o tempo. Então dá para limpar aqui. E da mesma forma que o carro vai sujando se você estiver dirigindo em uma estrada de terra, ele também vai limpando se você for passando em pontos de água. E por último, mas não menos importante, ou talvez até seja menos importante, mas não menos legal,
você também pode pintar o carro. Então, em garagens e oficinas mecânicas pelo mapa do jogo, dá para você encontrar uns sprays de tinta e personalizar o veículo do seu jeito. Afinal, não é só porque a gente vai estar no fim do mundo que o carro tem que ficar feio, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E depois eu fiz um sisteminha que vai funcionar junto com o inventário do carro, já feito de forma modular, fica fácil plugar e botar para funcionar também, que são essas caixas que aparecem à medida que você ocupa mais da capacidade de carga do carro. E elas são não apenas visuais, mas elas também bloqueiam a passagem do player. Então isso pode ter efeito no momento em que você está cercado por uma horda e talvez não consiga passar por outro lado. E com essa parte dos veículos praticamente pronta, eu comecei a aceitar a possibilidade de que talvez dê para fazer um Project Zomboid em terceira pessoa. Mas não vai ser um clone. O jogo vai ter coisas únicas e novas, que mais pra frente eu vou revelar, e por outro lado eu vou abrir mão de alguns pequenos, como eu posso dizer, preciosismos de Project Zomboid. Eu me refiro a coisas como você precisar calibrar os pneus do carro, por exemplo, pra gente ficar aqui dentro do tema do vídeo de hoje. E é claro, essa não é uma questão de preguiça ou de dificuldade de programação. Na verdade, tudo que eu mostrei aqui hoje, ou pelo menos a maioria das coisas, é bem mais difícil do que isso, fazer um sistema de calibrar pneu. Eu só quero realmente simplificar alguns detalhes, porque eu acho que esse realismo tão grande do jogo de Project Zomboid acaba afastando alguns jogadores e gera um fenômeno curioso. O jogo começa a ter uma comunidade de espectadores tão grande, ou talvez até maior do que a comunidade de jogadores. Eu tô falando de uma enorme quantidade de pessoas que preferem assistir alguém jogando pelo YouTube do que realmente pegar e jogar. Eu vejo esse fenômeno, além de Project Zomboid, também em DayZ. A minha ideia é tornar um jogo um pouco mais acessível para poder também atrair esse público, mas nunca perdendo a essência. E chegando já no final desse vídeo, pessoal, tem mais duas coisas só que eu queria falar para vocês. A primeira é que esse jogo vai acontecer um dia. Para isso eu só peço saúde, porque o resto a gente corre atrás. Mas a segunda coisa tem o poder de acelerar bastante esse tempo, que é o seu apoio através do seu like e da sua inscrição. Então, se você puder, fica aqui o meu muito obrigado por esse apoio. E por enquanto era isso que eu tinha para mostrar, galera. Eu fiz todo o desenvolvimento até aqui baseado nesse modelo de carro, sedã, mas também já tenho diversos outros e não vai ser difícil adaptar os sistemas aos outros carros. Só vai levar um pouco de tempo, porque algumas coisas precisam ser personalizadas para cada carro. Por exemplo, qual é o ponto de referência do assento do player, o ponto de referência do farol, aonde as mãos ficam e coisas do tipo. O próximo vídeo vai ser justamente trazendo todos os carros implementados. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e a gente se vê em breve.